Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o podcast da ASAP Saúde. Você conhece a ASAP? Trata-se da Aliança para a Saúde Populacional, uma entidade sem fins econômicos criada em 2012 para desenvolver o conceito de gestão de saúde populacional, GSP, no Brasil, através de ações proativas e responsáveis na busca pela melhoria da qualidade da saúde da população brasileira. E este podcast traz breves entrevistas com alguns dos principais experts em saúde populacional do Brasil, como você vai poder comprovar logo mais. Antes disso, no entanto, eu quero convidar você para seguir a ASAP Saúde nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, LinkedIn, é só procurar ASAP Saúde, combinado? Fica aqui também o convite para você assinar o feed deste podcast aí no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo. O tema deste episódio é Pilares da Gestão Populacional para o Envelhecimento Ativo. E quem vai participar conosco é a Luciene Giusti. Ela é graduada em Fonoaudiologia pela Unifesp, especialista em voz e gerontologia, pós-graduada em Administração Geral. Ela já atuou também como auditora e gestora em empresas de serviços e produtos para a saúde. Atualmente, ela é gestora executiva da ASAP e head de relacionamento da Laços Saúde, uma empresa de assistência domiciliar para idosos. Luciene, muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar participando hoje conosco. Olá, Daniel, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre envelhecimento com vocês. Agradeço a ZAP também pela oportunidade nesse espaço. Maravilha. Luciene, eu gostaria de começar te perguntando um pouco sobre o cenário atual do envelhecimento no Brasil e no mundo. Qual é o panorama que a gente tem sobre este tema? O que você poderia compartilhar conosco? Bom, Daniel, hoje, a população 60 mais, os idosos em países subdesenvolvidos são considerados pessoas acima de 60 anos e nos países desenvolvidos 65, né? O Brasil hoje conta com aproximadamente 28 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que corresponde em torno de 13% aí da população, né? E segundo aí dados do próprio IBGE e da OMS, daqui a 4 anos nós seremos o 6º país com mais idosos no mundo, né? Hoje a expectativa da população para 2050 é de que a cada 4 brasileiros, um tenha mais que 60 anos, né? Isso a gente deve chegar aí em 2050 com aproximadamente 64 milhões de pessoas acima de 60 anos. Perfeito. Essa é uma excelente notícia, né? A expectativa de vida vem aumentando significativamente, né? Hoje, para os homens, ela está em torno de 71 anos e para as mulheres, 78, isso no Brasil, segundo dados da OMS. Graças aí a toda uma mudança, né? Uma transição epidemiológica que a gente vem vivendo e também uma transição demográfica, com a redução de número de crianças, a população vem envelhecendo. O fato é que no Brasil, toda essa transição ela está acontecendo muito rapidamente. Diferente da Europa, que levou em torno de 100 anos para envelhecer, o Brasil está fazendo isso em poucas décadas. E precisa se preparar para isso. Hoje no Brasil, a gente conta aí com aproximadamente 24 mil pessoas acima de 100 anos, para você ter uma ideia, né? E a maioria deles estão aí no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Minas, Bahia, e Rio de Janeiro. São esses os principais estados que abrigam essa população, né? Nós temos 14% dos idosos acima de 80 anos, e esse número vai aumentar aí para 20% quando for em 2050. Então, 20% dos idosos terão mais de 80 anos. Para você ter uma ideia do que nos espera, né? E no mundo, de uma maneira geral, a cada 2 segundos, alguém está completando 60 anos. Uau! No panorama do mundo, assim, o mundo conta hoje com 12% da população acima de 60 anos e vai chegar em 2050 com 21% dessa população, né? De todos os continentes, aqueles que mais abrigam as pessoas idosas, hoje elas estão na Europa principalmente,
e em torno de 22% da população, e devem chegar aí em torno de 34% da população em 2050, né? Os países que têm melhor expectativa de vida são o Japão, né, com 88 anos, Andorra, com 84, Singapura, 84, Hong Kong, 83 e San Marino, com 83 anos. Não é à toa que aí os japoneses lideram esse ranking de expectativa de vida, né? Até pela qualidade de vida e hábitos que eles têm culturalmente. Hoje eles têm mais de 86 mil centenários, para você ter uma ideia. E a mulher mais velha do mundo mora no Japão, tem 118 anos. Uau. Né? Eles têm quase 3 vezes mais centenários do que o Brasil, que é um país muito mais populoso, muito maior, né? Exatamente, exatamente. E é aquilo que eu estava te dizendo, né? Assim, a expectativa de vida ela tem aumentado muito, muito também com o avanço das tecnologias, né? Na década de 80, por exemplo, ela era de 62 anos, hoje ela já é de 74. E a gente vai chegar em 2050 com uma expectativa de vida de 81 anos. Né? Então, acho que entender todo o processo de envelhecimento é muito importante porque é absolutamente assim, um tsunami em todo o processo político, social, cultural, de saúde, que a gente precisa, acho que vislumbrar e sair também só do mundo da teoria, né? Para Sem você ter dúvida. uma ideia, no Brasil, 12% da população ela mora sozinha, né? E no mundo, 1 em cada 7 pessoas mora sozinha. Como é que vai ser isso, né, com esse aumento dessa população, né? Hoje já está sendo bem crítico, imagina daqui a uns anos. Agora, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes da gente pensar nisso pensar em serviços e produtos para a saúde e outros, não só para a saúde, né? Mas entender um pouquinho que o processo de envelhecimento é um processo absolutamente heterogêneo. As pessoas envelhecem de maneiras muito distintas. Os Sem dúvida. fatores determinantes da saúde, fatores genéticos, o ambiente, os hábitos, tudo isso faz com que cada um envelheça de um jeito, né? Apesar de ser um processo onde todos nós vamos passar, cada um vai passar de uma forma. E diferente, assim, a OMS publicou uns mitos sobre o envelhecimento, né? E as pessoas imaginam que toda pessoa idosa é uma pessoa doente. Isso não é uma realidade, né? Toda pessoa envelhece do mesmo jeito. A pessoa idosa é uma pessoa que não contribui economicamente. Então, são mitos que a gente precisa combater e derrubar, porque, na verdade, a gente tem aí mais de 60% da população robusta, né? São pessoas ativas, tanto do ponto de vista de autonomia física, cognitiva, trabalham, têm as suas vidas, podem eventualmente até ter uma doença crônica ou outra, está compensado ou está descompensado, mas são pessoas ativas, né? Só aí em torno de 5% da população é que realmente é uma população absolutamente dependente. Sim. É claro que, assim, esse nível de dependência vai aumentar de acordo com a idade, vai aumentar, com certeza. Mas a grande maioria é formada de pessoas ativas e robustas. Perfeito, perfeito. O Lu, bom, ficou bastante claro que a gente tem aí, então, um cenário, um tema sobre o qual a gente precisa falar muito, porque diz respeito simplesmente a cada um de nós, embora, como você salientou, cada um de nós também vai envelhecer de uma forma diferente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, já que o tema do nosso episódio aqui é pilares da gestão populacional, eu gostaria que você falasse um pouquinho no que se baseiam esses pilares do envelhecimento ativo, sob o ponto de vista político e os reflexos na saúde do cidadão com mais de 60 anos. Bom, tem todo um histórico no Brasil sobre os direitos, no mundo e no Brasil, sobre os direitos dos idosos, né, Daniel? E começou desde 82, na Assembleia Geral das Nações Unidas, começou essa preocupação aí em garantir a segurança econômica e social dos idosos. Depois nós tivemos alguns marcos na nossa Constituição Federal de 88, que fala um pouquinho sobre a igualdade dos direitos, fala sobre
a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos, preferencialmente os programas devem acontecer dentro do lar. Depois veio o Código Civil em 2002, desculpa, que fala um pouquinho sobre a prestação de alimentos, que ela é recíproca entre pais e filhos. Então, somos sim responsáveis pelos nossos pais e pelos nossos ascendentes. Né? Em 94 veio a Política Nacional do Idoso, que vem falar um pouquinho sobre proventos, pensões e benefícios, que o idoso, ele juridicamente, ele pode dispor dos seus bens e pode sofrer aí, pode de alguma forma, somente em condição de incapacidade, ter judicialmente um curador. Aí a gente evolui com o Estatuto do Idoso em 2003, depois em 2005 com o Congresso Mundial de Gerontologia, onde surge a ideia da cidade amiga do idoso, né? E em 2008 a OMS então lança um manual dando aí os requisitos para reconhecer e certificar as cidades no mundo amiga do idoso, né? Esse reconhecimento ele é dado pela OMS. Nós temos já no Brasil várias cidades amiga do idoso. E para você ter uma ideia, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, Porto Alegre, Balneário Camboriú, Jaguariúna, são diversas cidades, e esse projeto do Amigo do Idoso também já está em mais de 33 cidades no mundo inteiro. Tá? Ele tem alguns pilares que estão muito alinhados aí ao processo todo do envelhecimento ativo, né? Segundo a OMS, a gente tem que ter 5 ações prioritárias aí: o compromisso com o envelhecimento saudável, um alinhamento dos sistemas de saúde com as necessidades dessa população, né? Desenvolver sistemas para atendimento de longo prazo dessa população, criar ambientes amigáveis, e aí a gente está falando inclusive das ruas, né, e de outros espaços que possam ser favoráveis a esse público, e melhorar aí a condição de aferição, monitoramento e compreensão, para que a gente possa estar sempre fazendo um processo de melhoria contínua. Então, o envelhecimento ativo, né, sendo mais direta no que você me perguntou, ele nada mais é do que otimizar as oportunidades de saúde, de participação e segurança, né, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas à medida que elas vão envelhecendo, tá? São 4 pilares, principalmente. Um que está ligado à saúde, aonde ele preconiza que cultivemos uma boa saúde, que dessa forma a gente possa amenizar os fatores de risco, aumentar os fatores de proteção da saúde e a capacidade funcional das pessoas nesse processo do envelhecimento, né? O segundo pilar, ele fala sobre aprendizado ao longo da vida, né? Ele é muito importante, esse pilar, porque tanto por uma questão de empregabilidade, imagina que antigamente, né, as pessoas se aposentavam lá com 60 anos e aí morriam, né, logo depois, sei lá, 5, 10 anos depois. Agora eu estou te passando aqui com a expectativa de vida, né, que está aumentando enormemente. Então, o que vai ser desse público se ele não estiver aprendendo ao longo da vida para se manter no mercado de trabalho, tendo acesso à informação, podendo também gerar um melhor bem-estar entre as relações intergeracionais, né? Eu acho que a pessoa 60 a mais, ela vai ser primordial no mercado de trabalho também, para ajudar as empresas a desenvolverem melhores serviços e produtos adaptados a essa faixa etária, né? A esse momento da vida, não é faixa etária. O outro pilar é a participação, né? Então, significa como manter o engajamento em qualquer causa social, cívica, espiritual, cultural, intelectual, recreativa, né? Como manter, isso mantém ativa a democracia, aumenta a capacidade das respostas políticas e empoderamento de alguma forma do cidadão, né? Acho que melhora a imagem do envelhecimento junto à sociedade, reduz aí um pouco os preconceitos e os estereótipos que as pessoas sempre tiveram em relação ao processo do envelhecimento, e ajuda a gente olhar e replanejar o trabalho, o ambiente de trabalho aí, para esse público também, né, nas próximas décadas. E o último pilar se refere à segurança. Ele está ligado a uma necessidade básica do ser humano,
que é desenvolver todas as suas potencialidades, né, e envelhecer de uma maneira ativa, né, prevenindo, combatendo qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de violência e de abuso. Então, acho que são esses basicamente os pilares aí sobre o envelhecimento ativo. Perfeito, faz todo sentido, Lu. E eu queria aproveitar para te perguntar, na sua opinião, o Brasil está preparado para implantar um envelhecimento ativo? Olha, Daniel, eu acho que a gente está no caminho, só que a gente precisa acelerar um pouco mais esse processo. Tá. A maior parte dos idosos, assim, a gente sabe que o envelhecimento vem junto com diversas doenças crônicas, e isso exige um acompanhamento contínuo, né? Os gestores públicos e privados precisam fazer um esforço ainda maior em relação a bons hábitos de alimentação, atividade física, para que a gente consiga mudar esse cenário adiante. Além disso, o uso e a oferta contínua dos medicamentos da doença para as doenças crônicas é importantíssimo, né? Não basta só o governo incentivar ofertando esses medicamentos, a gente tem que ter um cuidado, uma campanha grande para o uso desses medicamentos. Além disso, o custo deles, 30% de todo o custo dos tratamentos ainda saem do bolso do cidadão, né? Isso é complicado para que a gente consiga ter uma adesão aos medicamentos. A gente ainda tem que crescer muito nos recursos em termos de serviços de saúde e espaços para os idosos, né? Não dá para a gente ficar tratando as pessoas dentro de hospitais e UTIs. Nós precisamos de mais espaços e centros-dia, mais espaços de reabilitação, mais hospitais de transição. O Brasil, ele não tem, por tradição, a utilização de instituições de longa permanência, somente 1% dos idosos no Brasil utilizam esse tipo de instituição, e quando a utilizam, a gente tem dois extremos: ou ele ainda precisa de muito suporte e são infraestruturas muito frágeis, ou são espaços muito caros para que a população brasileira consiga ter acesso a esse tipo de cuidado. A gente tem muito que falar ainda sobre a morte dentro do domicílio, né, em casa, como é que a gente lida com isso, entendendo que a gente vai, aí, depois de aposentar, viver mais 30, 40 anos, e como é que a gente lida com essas coisas todas acontecendo. Nós precisamos muito de incentivo também para o processo todo educacional, né? A OMS recomenda um geriatra para cada 1.000 idosos. Hoje no Brasil a gente tem um geriatra para cada 24.000 idosos. Ou seja, a gente tem que incentivar muito a residência em geriatria, a residência em gerontologia, a regulamentação do cuidador, né? Hoje a gente tem cursos de cuidador de 20 horas e outros de 150 horas, né? Então, o que exatamente o cuidador precisa aprender? O que exatamente as pessoas ainda confundem muito o cuidador com o empregado doméstico, até porque por uma questão financeira também as coisas vão ficando muito caras quando você tem que lidar com um idoso que não é ativo em casa, né? Então, a gente precisa ter adequação de espaços, arquiteturas, e novos modelos de residência para idosos, repúblicas. A gente percebe a iniciativa privada fazendo um pouco esse movimento, mas a gente tem que pensar também nos idosos de baixa renda, né? Como é que os espaços estão adaptados para que eles possam morar, enfim, e conseguir aí ter um envelhecimento digno, né, e com qualidade de vida. Acho que é um pouco isso. A gente precisa construir o futuro que a gente quer, ele precisa começar a ser construído hoje, senão a gente vai chegar daqui 20, 30 anos aí com um grande colapso do sistema de saúde e também do ponto de vista social para essa população. Excelente, eu quero agradecer pelas explicações e agradecer pela sua participação, viu, Luciene? Desejo muito sucesso para você. Muito obrigada, Daniel. Obrigada pela oportunidade.
E eu também agradeço a sua audiência, caro ouvinte, cara ouvinte. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Desejo uma ótima semana para você. Nos encontramos no próximo episódio do podcast da ASAP Saúde, Aliança para a Saúde Populacional. Até mais.